Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como prometido há muito tempo atrás, eu vim fazer prós e contras em Dragon's Dogma. Isso mesmo, galera, eu fiquei muito tempo sem postar vídeo e agora eu vou postar. Então, vamos começar. Dragon's Dogma é um action RPG feito pela Capcom e eu vou listar uma das coisas boas e coisas ruins, como diz o nome, prós e contras. Eu vou começar com os contras aqui. O contra dele é que ele é um action RPG e os action RPGs são, junto com os RPG normais, são conhecidos como ser um jogo longo ou coisa assim. Eu zerei ele em umas 40 horas por aí. Isso não é muita coisa, na verdade. 40 horas para um action RPG não parece ser muita coisa. Isso que eu nem fiz muito rapidamente, as coisas fui explorando e tal. E agora eu tô rezerando. Esse jogo é muito bom, sério. Mas esse é um problema, né? Você quer jogar um joguinho, você pesquisa, vou comprar um jogo, mas eu quero que ele dure muito. Daí você pensa em jogos que duram bastante, RPGs, que não é no caso de Dragon's Dogma. Claro que 40 horas é, pô, se for para pensar, nossa, 40 horas dá quantos Resident Evil Village? Que puta merda, que vergonha. 8 horas de gameplay é triste. Mas não é tão grande para um action RPG, né? Outro, o mapa do jogo também não é digno de um action RPG complexo, tipo The Witcher 3, que é um mapa gigantesco. O mapa do Dragon's Dogma é muito legal, tem muitas coisas para se fazer, lugares para se visitar, dungeons para explorar, mas não é muito grande. Tipo, você chega de um lado pro outro rapidamente correndo, sabe? Não é muito grande, mas é bem interessante porque tem várias atividades no meio, várias missões secundárias. Como eu disse, o mapa do jogo é muito interessante e é isso, mas também é um problema. Sistema ruim de fast travel. O sistema de fast travel desse jogo é uma merda. É uma bosta. Eu vou sugerir. No jogo, se existe Party Crystal, existe Fairy Stone. Com esse Party Crystal, você coloca em algum lugar do jogo e usa uma Fairy Stone para poder zarpar para aquele lugar que você quiser. Você pode ter mais de um Party Crystal, daí você pode escolher qual Fairy Stone para você ir em algum desses lugares. Mas neste jogo é muito ruim nisto, porque o primeiro Party Crystal você ganha lá na metade do jogo pro final e já não é muito bom, porque o mapa pode não ser tão grande, mas é ruim andar por todos os lados, indo para lá, indo para cá, que são meio longes. E daí isso não é muito interessante. E você consegue só usar um Port Crystal pro sua base, né? Tipo, que é a capital do jogo, ou nesse que você consegue ir lá para metade final do jogo. Entende? Isso não é bom. Você só consegue, depois que zera o jogo, em algum lugar da capital, você vai conseguir comprar mais Party Crystal. Mas é muito ruim, sério, não é bom. E vocês ficar indo assim, pra lá, pra cá, pra cá, pra cá, sem fast travel, cansa às vezes, cansa. Capcom e sua versão Dark Arisen. Eu tenho Dragon's Dogma normal. E existe o Dragon's Dogma Dark Arisen. Dragon's Dogma não foi um jogo muito conhecido pela própria Capcom, que fez merda. Como eu falei, esses são os problemas muito ruins, na verdade. Por isso que nessa outra versão, elas ajeitaram tudo. Tudo. Elas ajeitaram o sistema ruim de Fast Travel, que aumentaram o Party Crystal. Elas ajeitaram o mapa, que colocaram uma DLC e tal. E por que que isso é uma coisa ruim, uma DLC? É porque a Capcom faz de propósito. Ela lança uma versão capada para depois lançar uma nova igual praticamente, que adiciona algumas coisas igual com o preço cheio. Isso não é bom. Esse jogo é muito bom, mas se você for comprar, compra Dark Arisen, que já vem com tudo melhorado, com o sistema de fast travel melhor, com uma DLC que é muito interessante. É Capcom. E eu tô esperando a continuação desse jogo. Sabe quando lançou Devil May Cry 5? Eu não me lembro se foi em 2018 ou não, posso estar enganado. Acho que não foi em 2018. Mas a Capcom pensou assim:
putz, vamos lançar Dragon's Dogma 2 ou Devil May Cry 5? Claro que Dragon's Dogma não é um jogo tão conhecido como o Devil May Cry 5, e eles optaram por lançar Devil May Cry 5 primeiro, mas daqui a um tempo vai lançar Dragon's Dogma 2, e puta merda, esse jogo aqui é muito bom. Agora vamos para os prós. Sistema muito interessante de apodrecimento de comidas e enferrujamento de armas. A primeira arma do jogo que você consegue é uma espada enferrujada, que é a pior arma do jogo, entre aspas. Se você conseguir upar ela, no máximo, ela vai ficar muito boa. Por quê? Quer dizer, não vai dar muito dano, mas ela já vai ser muito boa. Porque ela, com upada totalmente, dá um dano um pouco mais decente. E ela tem um sistema de dar envenenamento, entre aspas, por causa da ferrugem, entende? É muito interessante isso. Isso não é só com essa arma, tem muitas coisas assim. E também existe o apodrecimento de comidas, que se deixar muito tempo no seu inventário ela apodrece, mas você pode usar um item específico para rejuvenescer ela. Este jogo tem uns sistemas muito interessantes, na verdade. E a Capcom aproveitou isso. É um jogo muito interessante, mas muito pouco conhecido. Eu queria que esse jogo fosse muito mais conhecido, porque Action RPG de 360, os mais famosos é The Witcher 2 e esse aqui. Na verdade não é por causa que eu falei que não é. Mas eu não achei outros mais interessantes ou coisa assim. Só que ele não é muito falado. Ele não é um jogo que todo mundo fala: nossa, que jogo é esse? Nossa, conheço esse jogo. Não, não é tipo um The Witcher 3, que é mundialmente famoso, um dos jogos mais jogados do mundo. Dragon's Dogma é um jogo que não foi muito bem aproveitado. Os pawns e sua IA. Os pawns, que são peões, são um sistema de guilda que você tem dentro do jogo. Você é esse cara aqui. E você consegue andar com mais 3 pessoinhas. Um que você cria totalmente do zero, isso pode dar o nome. E outros que você pode enlistar para sua guilda. E isso é muito interessante porque os Pawns são os personagens mais incríveis. Eles têm uma IO muito grande, muito bem feita. E eles são simplesmente o que você faz o jogo ser o que é. Por causa que sem os Pawns você não ia conseguir jogar direito. Os Pawns, para você que não sabe, eu ainda não expliquei, eu vou explicar agora. São tipo, você pode escolher ser um cavaleiro, mas os Pawns você pode escolher ser um Ranger, um Strider, um Mage, um Sorcerer, para ajudar em todas as suas brigas. Tem um Mage que pode ajudar você a se recuperar, tem os Sorcerers que podem tacar magias muito loucas, tem os Rangers que tem arcos muito bons, e são todos para situações bem específicas. E o Dragon's Dogma faz esses Pawns muito bons, porque você tem que aprender sobre os ataques deles. Praticamente é melhor você focar em ter Pawns bons do que focar no seu próprio personagem, porque são eles que fazem o jogo. E é muito bem interessante. Os meus Pawns já são muito fortes. É muito legal você pesquisar sobre os Pawns e seus ataques e para você mudar isso é muito interessante. Pode trocar de classe quando quiser. O jogo não é igual a alguns action RPGs que você escolhe no começo do jogo, eu quero ser cavaleiro e vai pro resto do jogo assim. Esse jogo você pode mudar a hora que você quiser. E isso é uma mecânica muito interessante. Porque eu escolho como ser cavaleiro. Eu vou upando, eu consigo uma skill específica para ele que aumenta a força. Mas eu também quero uma skill específica que aumenta a magia. Daí você troca para um mago, upa ele um pouco, pega a skill de aumentar a magia, volta para cavaleiro e vai continuar a skill que aumenta a magia e a skill que aumenta a força. Isso é uma coisa que também é muito interessante. E não tem muitos jogos, a maioria você escolhe no começo, como por exemplo, Pyromancer, eu escolhi jogar Dark Souls e eu fiquei assim o tempo todo. E a última coisa é boas dungeons. O jogo em si é muito bom, a história não é praticamente, acho que o forte, na verdade, mas o mundo é muito interessante. Acho que não tem nenhum NPC repetido, se eu não me engano. Tipo, todos têm uma vida tranquila e só um nome, porque não tem muitos NPCs, né? Tipo, só uma capital.
E essas dungeons são muito legais, são mais legais praticamente que o jogo. Elas têm bosses interessantes, elas têm itens muito bons. Você só fica andando por aí, é muito legal. E talvez esteja um spoiler agora, você não precisa me escutar muito, mas eu não vou dar muito detalhadamente esse spoiler. No final do jogo, meio que acontece uma coisa que aparece muitas dungeons no jogo inteiro. Muitas, 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 muitas. E essas dungeons são muito boas, tem bosses que você nunca nem viu. É tipo um jogo, você terminando o jogo e daí você não tem mais o que fazer, você zera o jogo e aparece isso. E isso praticamente alavanca você continuar jogando. E essas dungeons específicas são muito interessantes porque tem bosses nunca vistos, tem itens muito interessantes, tem mercantes que vendem novas armas e entre outros. Bom, galera, fazia um tempo que eu não gravava um vídeo e agora eu gravei um vídeo de Dragon's Dogma, um joguinho que eu tô rezerando agora e puta jogo bom. Esse jogo vale a sua pena. Compra a versão Dark Arisen, como eu falei ali, que não é o contra, mas na verdade é um prós, mas você entendeu porque eu falei dos contras. E, por favor, deixa o seu like. Valeu. Falou. Ah, deixa eu colocar ali. Depois tem que fazer Dark Souls Bioshock 2. Falou.